Então, neste vídeo nós vamos falar sobre um ponto que vai impactar de forma bastante significativa toda a estrutura da introdução, da entrada e manutenção no serviço público, tá? Através da reforma administrativa. O relator do projeto, tá, de emenda à Constituição, Pedro Paulo, lá do Rio de Janeiro, deputado federal, deu uma entrevista e nós vamos acompanhar alguns pontos importantes para você. Caso você tenha interesse em poder ser servidor da Receita Federal, eu já vou deixar aqui no link da descrição, tá, uma oportunidade para que você possa saber como ser aprovado na Receita Federal duas vezes. Vamos lá para a tela, tá? Da reforma administrativa deve ser protocolado nas próximas semanas para discutir a proposta. Então, a reforma administrativa deve ser protocolada nas próximas semanas. É óbvio que nós vamos estar aqui trazendo para você tudo aquilo que tiver de importante, detalhar, tirar sua dúvida. E caso você ainda tenha dúvida, chama a gente lá no Instagram, que nosso objetivo aqui é deixar você com bastante informação para a sua tomada de decisão. Recebemos então o relator, o deputado Pedro Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação aqui do senhor nesse programa de hoje. Opa, eu já não gostei muito porque aqui ó, no final tem uma bandeira que tá dando aquele sinal que as coisas não vão ser boas, que não vai vir. Não gostei dessa imagem, hein? Mas vamos seguir. Bom, essa semana o senhor teve uma reunião para discutir possíveis estratégias para aprovar essa proposta, né? As propostas já estão prontas, deputados. O que falta agora? Quando é que o texto final deve ser apresentado? Em primeiro lugar, muito boa tarde. É um prazer estar aqui na JP News. Está de volta aqui discutindo temas nacionais. Bom, o texto está pronto, os textos estão prontos, porque, na verdade, o resultado do grupo de trabalho, o conjunto da reforma administrativa, ele se resume a uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a um PLP, uma proposta de lei complementar, e um PL, uma proposta de lei ordinária. Nesse conjunto, Opa, então na verdade são 3 atos normativos. A PEC, porque vai mudar a Constituição, e é mais conteúdo para você que estuda direito constitucional, tá? Um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária que faz todo o organismo jurídico desta reforma administrativa. Eu só espero que não tenha um impacto significativo para aqueles que já estão no serviço público. Por quê? Porque quando você entra no serviço público, você já tem uma noção de como é que ele é. Só que ao longo que você vai seguindo sua carreira, várias coisas vão mudando e às vezes o que era A vira B, tá? Mas vamos seguir aqui e ver o que o deputado está falando. a reforma administrativa, eles estão prontos. Eles só, na verdade, a gente não tornou público, mas já temos falado sobre as 70 medidas. 70 medidas, gente, é medida demais. 70 medidas, eu acredito que é muita coisa e isso vai impactar de forma bastante significativa ali o que é hoje o serviço público. 70 medidas são muitas medidas. 70 é demais, tá? Mas vamos seguir, vamos acompanhar e esperar para que ver se a coisa vai piorar. Indicadores claros, metas, bônus para aqueles servidores. Opa! Bônus! Caramba, eu recebi uma enxurrada, tu não tem noção. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, Jefferson Rosa. Uma enxurrada de pessoas falando: Jefferson, com a reforma administrativa vai acabar o bônus de eficiência na Receita Federal. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não acaba não, porque é o que faz dar aquela alavancada no nosso salário. Tá? Então, a reforma está prevendo bônus. Então, o que vai acontecer é o quê? Eu acredito que o da Receita não vai acabar, porque já tem a Receita Federal, uma precursora, mas os outros órgãos vão ter bônus de acordo com a sua eficiência. Eu acho isso super positivo, mas vamos verificar aqui que o deputado fala. Tem várias inovações. Vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Com a estabilidade do servidor, mas estamos carregando de incentivos, trazendo a meritocracia, algo que acontece no serviço, no segmento privado, como, por exemplo, estabelecer planejamento, indicadores claros, metas, bônus para aqueles servidores que cumprem essas metas. Tem várias inovações na proposta, o que tem feito que os partidos recebam com positividade. Bônus. Eu gostei. Já gostei. Bônus. Bônus, 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 bônus. Falou em bônus, eu acho interessante. Por quê? Porque assim, se eu fosse fazer a minha própria remuneração, eu gostaria de trabalhar, receber igual a corretor de imóveis. 6% da venda, ou 10%, dependendo, 5%. 6% de tudo aquilo que eu gero de valor. Todas as apreensões, autos de infração, os créditos gerados. Isso não me paga 13º, não me paga férias. Eu só queria trabalhar dessa forma. Só que o governo não quer. Isso é ruim, tá? Eu gostaria de trabalhar dessa forma.
poupados para abater dívida ou que eles possam até ser realocados. Muitas medidas vão produzir economia no médio e principalmente no longo prazo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, quanto às questões que você colocou, Vitor, a tabela única do serviço público ela é muito importante. Tabela única no serviço público. O que seria essa tabela única? Ele vai explicar aqui, mas basicamente é o quê? Tem um tabelão onde o que ganha mais e o que ganha menos está dentro dessa tabela. Tá? Eu acho que isso aí, a título de transparência, é muito positivo. Pode gerar também, ela tem um potencial de gerar economia, mas principalmente ela vai ser talvez uma das medidas mais transparentes, de maior transparência no serviço público, permitir que todos os servidores estejam em apenas uma tabela, aquelas diferentes tabelas, de difícil. Isso realmente é bastante complicado. Tem diversas carreiras, diversas tabelas e para gerir isso tudo é muito custoso, tá? Um enxugamento nesse sentido eu acredito que seja importante. Aí eu quero fazer um adendo, preste atenção. Você lembra que quando a gente fala sobre os concursos, a gente fala sobre as carreiras típicas de Estado? Exatamente nesse momento que as carreiras típicas de Estado são tratadas de forma diferente. Por isso que é importante não só você ficar vinculado ao quanto recebe aquele cargo, mas sim a estrutura daquele cargo. Por quê? Neste momento em que vai ter uma reforma administrativa, as carreiras típicas de Estado vão ser tratadas de forma diferente das demais carreiras. Exatamente por quê? Porque são carreiras típicas de Estado, tá? Entendimento de várias carreiras, elas vão estar todas elas unificadas ao ponto que numa tabela única federal esteja ali uma técnica de enfermagem, o presidente da República, o ministro do Supremo, e você saiba quais são os níveis salariais de cada um. Então, são medidas muito importantes, por exemplo, ampliar o número de níveis nas carreiras. Ampliar o número de níveis. Vamos ver o que ele vai falar sobre esse ponto? Públicas, como você falou, você ter carreiras que vão ter 20 níveis de progressão. Jesus toma conta, 20 níveis. Ufa, Jesus, eu estou no último nível hoje. Cara, mas para quem vai entrar, isso vai dificultar um pouco. Por quê? Porque hoje na Receita Federal, para você chegar no teto, são 9 níveis. 9 níveis. Levando em consideração que um ano a cada nível, você leva 9 anos para poder estar no teto. Se a gente fizer esse mesmo comparativo, trazendo por cada nível um ano, você vai levar 20 anos para poder chegar no último nível. Isso para quem está entrando já é complicado. Eu acredito ser um pouco mais difícil. E com salário inicial mais baixo. Ai, meu Deus do céu, salário inicial mais baixo. Ai, coração até dói. Vamos ver o que ele fala sobre esse ponto, salário inicial mais baixo. Próximo do mercado e que não gere um desincentivo de um servidor que muitas vezes entra e em 5 anos ele já está no teto da carreira. E isso é um banho de água fria. Né? Eu falo para você que é um banho de água fria você ter o inicial mais baixo. Por quê? Qual o nível de tesão para você entrar nesse cargo? Putz, agora se você tem menos níveis, facilita. Pô, beleza, eu posso até ganhar um pouco menos em relação ao final, mas eu sei que se eu me comprometer a cumprir os requisitos, isso é importante. Requisitos para que você possa avançar. Aí que eu acredito que seria interessante trabalhar e não apenas esticar. Por quê? Porque senão você vai criar aquele modelo do servidor público que fica esperando o tempo passar e não fique preocupado com a sua produção. Tá? Então esse ponto daí eu acredito que dá uma melhorada, vai ficar melhor para todo mundo, não só para quem está entrando, mas para o serviço público em geral. Na motivação de um servidor que tem um programa que vai estar no serviço público no mínimo durante 30, 35 anos, 40 anos. Então são medidas que, ou seja, produzem impacto fiscal, produzem economia. Nós não mensuramos na reforma ainda, mas elas têm potencial sim de gerar economia no curto e no médio, mas principalmente no... Economia. Eu sei que a ideia é trazer economia, tá? No curto, no médio, mas é importante que haja um contraponto para que você não haja desincentivo de pessoas bem qualificadas entrando no serviço público. Público na entrada, né? Mas eu considero uma mudança muito positiva. A primeira delas, a reforma vai trazer a determinação para que, e a permissão que o governo federal, além dele fazer o concurso, o Enem dos concursos que tem sido feito no nível federal, ele possa ser feito no nível nacional. Isso aqui a gente tem que comentar. Enem dos concursos nacional. Hoje ele é federal. Por quê? Só pode aderir órgãos do Executivo Federal. Agora o Enem do concursos, um CNU nacional, vai dar oportunidade de município, estados, né, e Distrito Federal aderirem à estrutura. Pelo amor de Deus, é uma grande oportunidade para vocês melhorarem a execução do CNU, tá? A ideia é ótima. A ideia do CNU é ótima. Só que a execução é horrível. A execução do CNU é horrível. Por quê?
Eu imaginava que os blocos seriam fixos e que as pessoas, por exemplo, eu estudei do CNU de 2024 para o bloco 2. Vou continuar estudando porque em 2025 vai haver o bloco 2 com as mesmas disciplinas e só apenas os novos órgãos. Não, muda tudo de novo. E aí a ministra Esther fala, não, nós trouxemos aqui a maior possibilidade para aqueles que têm menos tempo. Não, você abre a possibilidade para aqueles que têm mais tempo, porque quando você cria uma mudança de curto prazo, aquele que tem mais tempo consegue chegar mais forte. Então, espero que com a reforma seja mudada também essa estrutura do CNU, tá? Então isso significa o que para os nossos concurseiros? Mais oportunidades de concursos públicos. Sim, mais oportunidades de concursos públicos. O que vai também significar isso para estados e municípios? Fazer concurso público é caro, demora tempo. Sim, você vai diminuir e muito ali o custo deste serviço público. As bancas que não vão gostar muito não. Imagina a banca que ganha por cada concurso realizado, agora ela vai fazer um concurso só nacional. Então, assim, as bancas não vão gostar muito não, hein? Sebrasp, FGV, no caso foi a Sesgran Rio, né? Então, não vão gostar muito não. Concurso público, não é isso? Concurso público não é mérito? Concurso público não é avaliação de desempenho? Quem tiver o melhor desempenho, a melhor nota, vira servidor público. Por que ao tomar... Então, pelo amor de Deus, há necessidade de você criar o quê? Um critério de desempenho. Eu sou totalmente a favor, por isso que reforço o nosso bônus de eficiência. Então, o que muita gente começou a falar, eu tive aquela preocupação de poder entender um pouquinho mais, tá? Para poder saber o bônus de eficiência, e agora a gente percebe que está garantido o nosso bônus, porque a ideia é criar bônus. O servidor, a merendeira, o professor, a diretora pode ganhar um bônus, um salário a mais. Opa, merendeira ganhando bônus! Jesus! Vai ficar bom, que ótimo, todo mundo ganhando bônus. A ideia é exatamente essa. Então, o que a gente viu aqui na reforma administrativa, vão ter alguns ajustes, mas muitos ajustes o quê? Positivos. E eu peço que você fique ligado aqui, porque com o desenrolar das novas ações e o que a gente visualiza de positivo a gente vai trazer, de negativo a gente vai trazer, sobre a reforma administrativa de 2025. Sabe por quê? Porque você que quer ser aprovado, eu acredito que vão melhorar suas chances. Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.